recente. O que é que achou da forma da celebração da CGTP em Lisboa? Estava em linha com aquilo que foi a excepcionalidade prevista no decreto presidencial que se referia ao estado de emergência e que contemplava uma exceção para a celebração do Dia do Trabalhador e que referia que deveriam ser respeitadas regras de distanciamento e regras sanitárias indicadas pela Direção-Geral da Saúde. O decreto coloca nas suas mãos e da Diretora-Geral da Saúde definir as regras, porque diz apenas que essa comemoração deve ter em conta os limites de saúde pública. Portanto, no limite foi a senhora e a Diretora-Geral da Saúde que acharam que aquela celebração se podia fazer assim. Mas são cerca de 1000 pessoas. Quem estabeleceu os limites, as condições em que a celebração foi efetuada, foi a estrutura sindical que optou por esta forma de celebração. Outras estruturas sindicais, esta estrutura sindical não é a única, outras estruturas sindicais optaram por outras formas de celebração. Aquilo que o decreto presidencial referia era a possibilidade de, mesmo em estado de emergência, haver um assinalar do dia. E o que dizia era que as regras sanitárias tinham de ser estabelecidas pelas autoridades de saúde competentes. E, portanto, as autoridades de saúde competentes avaliaram a situação e impuseram determinadas restrições que são conhecidas por todos. O distanciamento, a proteção, o evitar de multidões, de aglomerações de pessoas. Tanto e acha que o que se viu ali não foi uma multidão, nem uma aglomeração de pessoas? Foi um número significativo de pessoas, superior àquilo que é o número regra, mas um número enquadrado dentro daquilo que era a sinalização de uma data. Sei que há quem gostasse que tivesse sido de outra maneira, sei que outras estruturas sindicais optaram por fazer a celebração de uma outra maneira e provavelmente então, há muitas versões contraditórias, há muitas opiniões contraditórias sobre esta situação. O que me parece relevante é que a forma como foi possível, de facto, assinalar o dia foi ordeira, foi pacífica e o que eu gostaria de sinalizar é que não tivemos, por exemplo, eventos com distúrbios, como aconteceu noutros países europeus. Sim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou a falar de saúde pública, não estou a falar de intervenções policiais. Falou-me do decreto de estado de emergência, onde nada se refere a exceções de cidadãos nestes 3 dias passarem de concelho para concelho. E, no entanto, à frente de toda a gente, vieram caminhonetas, pelo menos do Seixal e de outros locais. Não era possível a CGTP ter feito uma manifestação só com pessoas do Conselho de Lisboa, que é bastante grande? Isso é algo que tem que perguntar à CGTP. O Ministério da Saúde, as autoridades de saúde, o que tem que definir são regras para a realização de determinadas iniciativas, nos termos em que os poderes democráticos as aprovem. O Sr. Presidente da República, o Governo, a Assembleia da República entenderam que o Dia do Trabalhador devia ser sinalizado. Houve uma estrutura que entendeu ter pessoas na rua dentro de determinadas regras, que são as regras sanitárias que temos estabelecidas. Pode-se concordar mais, pode-se concordar menos, pode-se achar que poderia ter sido feito de uma outra maneira. Isto não é uma questão de concordar ou deixar de concordar. Estou a perguntar-lhe se nestes 3 dias, 1, 2 e 3, foi ou não proibido pelo Presidente da República que as pessoas se desloquem para fora dos seus concelhos. Não, foi pelo Governo. Ou pelo Governo? Sim. Foi estabelecido que durante estes 3 dias, e, no entanto, que são dias que naturalmente, num contexto normal, aproveitaríamos para visitar amigos, para visitar família, para passar à beira-mar neste concelho. Bom, eu acho que o que estamos aqui a falar é de indivíduos e dos seus gostos pessoais ou de uma entidade que, para todos os efeitos, é uma entidade representativa dos trabalhadores e que entendeu fazer uma sinalização do Dia do Trabalhador. Mas porquê é que tem mais direitos que os outros portugueses? As instituições têm sempre uma outra forma de representação social que os indivíduos não têm. Poder-se-á dizer, porque é que o Natal é mais importante do que o aniversário de qualquer um de nós individualmente considerado? Porquê? Porque são momentos sociais acha que que a têm Igreja determinado Católica é uma relevo. instituição? Naturalmente. Porquê que Fátima, que é um espaço muito maior do que Alameda, em Lisboa, não se pode aplicar estas regras das filas bem separadas e as pessoas ficarem afastadas umas das outras? Mas é possível que se possam aplicar essas regras. Aliás, ainda é possível?
se isso for uma opção das celebrações, que, tanto quanto é do conhecimento daquilo que já foi sendo conversado, a opção este ano seria outra. Não, mas é que vimos aqui o Bispo de Leiria Fátima dar a coisa por perdida, dizendo que, infelizmente, este ano não vai poder ser assim. Repare, mais uma vez, a propósito do Dia do Trabalhador, para uma mesma fórmula de expressão que o decreto presidencial tinha, que era a celebração do Dia do Trabalhador, duas estruturas sindicais, pelo menos as duas mais representativas, optaram por fazer a celebração de uma forma distinta. Portanto, temos que entender... Mas a celebração da UGT interessa pouco para uma entrevista com a Ministra da Saúde. Estamos a falar de saúde pública. Naturalmente. E estamos a falar de exemplos que vão sendo dados aos portugueses. E estamos a reparar que há algumas exceções. Mas não quero insistir neste ponto. Quero insistir num outro ponto que também tem a ver com o mesmo dia. Jerónimo de Sousa esteve presente, tem 73 anos, e ele respondeu que a idade não é um critério absoluto para determinar o risco. A senhora Ministra da Saúde concorda? Concordo. A idade não é um concordo. critério absoluto para determinar o risco. A idade é um critério de risco por si só, mas não é um critério absoluto. Nós sabemos que... Aqui estamos no campo da retórica, não é? Não é retórica, é uma realidade que está por trás do fator 70 anos e do fator 70 anos com melhor saúde ou com pior saúde. A realidade é que, por causa do decreto do estado de emergência e pelo facto do fator de risco dos 70 anos, ficam sujeitos a dever especial de proteção, a linha A, os maiores de 70 anos. Isto foi o primeiro decreto do estado de emergência. Sim. E nós temos, eu já vi agentes da autoridade falarem com pessoas que eles percebem que têm mais de 70 anos e dizerem-lhes que eles têm o dever de regressar à sua casa. Vamos lá ver. As pessoas acima de uma determinada faixa etária têm um risco por si só acrescido. Agora, a opção do nosso Estado foi sempre de sugerir às pessoas que elas tinham um dever especial de se salvaguardarem, mas não de as impedir de saírem à rua. Parece-me, aliás, que isso seria por si só desproporcional e, eventualmente, até ferido de outros problemas. Essa opção por si só. Aquilo que temos que ter em presença é que, por exemplo, ainda hoje, a Organização Mundial de Saúde tem um documento específico a propósito da proteção das pessoas de maior idade neste contexto de uma doença que sabemos que é potencialmente mais agressiva para elas. Mas, de facto, nós temos que perceber que isso não é o único critério. Muito bem. E que não podemos confinar as pessoas só porque têm mais do que 60 anos então podemos a ficarem reclusas ao seu domicílio. Então podemos ter agora os portugueses com mais de 60 anos a darem a mesma resposta, que será aceita pelas autoridades e compreendida pela Ministra da Saúde. Para terminar este assunto. No contexto atual, sabemos todos que o dever que impende sobre todos os portugueses é um dever cívico de recolhimento. É um dever cívico de recolhimento. Mas esta é a resposta. Então avancemos. Falei-lhe aqui de Fátima, porque estamos a falar de espaços abertos. A Sra. Ministra abriu aqui a porta, afinal, a uma peregrinação a Fátima. Desde que não abri. Não abriu? Não abri. Então reformulo-lhe a pergunta. Porquê é que em Fátima as pessoas, os peregrinos, não podem estar lá presentes a ouvir a missa? Vamos lá ver. Se essa for a opção de quem organiza as celebrações, de organizar uma celebração do 13 de maio, onde possam estar várias pessoas, desde que sejam respeitadas as regras sanitárias, isso é uma possibilidade. Agora, cada organizador de uma iniciativa tem que fazer um juízo de valor sobre aquilo que entende que sejam os riscos que vai correr. E pode haver entidades que entendam que aquilo que está em causa é compatível com determinadas regras e outras que entendam de uma forma diferente. O mesmo se aplica aos estádios de futebol. O estado de emergência, o estado de calamidade, não é como eu já disse, não é uma emergência totalitária, é uma emergência sanitária. E, portanto, as regras serão sempre utilizadas com a proporcionalidade adequada à proteção sanitária. Mas não mais do que isso. Muito bem. Campos de futebol, estádios que são também terrenos abertos, podem também ter público? Não. Porquê? Porque a opção, neste momento, eventualmente, não será a de ter público. Mais uma vez, porque vamos fazer uma construção de medidas ao longo do tempo que garantam a maior normalidade possível, mas num contexto que não é
o regular, o normal, aquele que desejaríamos. E porque também avaliamos aquilo que... avaliamos e, sobretudo, os peritos, os organizadores, avaliam aquilo que são os gestos típicos. Eu, quando estou a falar de público no futebol, não estou a referir, obviamente, ao estádio cheio. Mas aquela tal proporção que ainda não se percebeu qual será de 1/3, 2/3 e pessoas separadas. Porque é que não é possível? São aspectos que estão, eventualmente, a ser ponderados num contexto não daquilo que está em cima da mesa neste momento, porque aquilo que está neste momento em cima da mesa, eventualmente, serão jogos à porta fechada.